que o varejo hoje ele está precisando de escuta com o consumidor. Perfeito. Então você que é varejista, né, hoje assim é um posicionamento muito forte das marcas, das próprias lojas também, a gente precisa dar escuta ao nosso cliente. Perfeito. O que o nosso cliente está buscando, o que ele está querendo. Olá, empresários! Estamos aqui para mais um Pode Contar Silveira, o podcast onde a contabilidade encontra estratégia. E antes da gente iniciar esse bate-papo rico que a gente vai ter aqui, se inscreva no canal para você acompanhar todos os nossos conteúdos, todos os próximos episódios, porque a ideia aqui é falar de gestão na prática. E hoje vamos receber pela segunda vez, já um veterano aqui no nosso canal, Pedro Custódio, um grande amigo, um multifranqueado, varejista e muito conectado na relação das empresas com o mercado consumidor. Pedro, obrigado novamente por ter topado esse desafio e falar de coisas novas aqui, coisas diferentes. Bora? Legais, cara. Cara, bora. Primeiro agradecer você novamente pelo convite, né? Estúdio novo, né? Então, sofazinho da Hebe Camargo aqui. Cara, ficou muito bom, o negócio tá bem bacana mesmo. Só falta aquele coolerzinho, imagina. Isso aí eu tô esperando dar agora 6 horas pra gente. Não, mas legal, obrigado pelo convite aí, assim, vamos aproveitar aqui um gancho, né, cara, quem assistiu o primeiro episódio nosso ali, foi um episódio muito bacana. E assim, eu como um cara desafiador, gosto do varejo, venho aqui, gosto de vir falar aqui sobre temas de varejo, situações reais, eu gosto de tirar todo mundo da zona de conforto, cara. Então eu trouxe uma proposta aí também agora nova pro Fábio aí, pra gente fazer um pouco, quero tirar ele um pouco da zona de conforto também, né? O que será que esse cara vai aprontar, hein? Então, Fábio... Isso aqui nem é zona de conforto ainda pra mim. Não, mas você já tá falando bem, já tá solto, já tá conectado aí. Vou até pôr o óculos aqui. Sim, pra ver o que... Se eu escuto melhor. Tá certo. Eu queria trazer uma proposta pra você da gente fazer um trabalho mais dinâmico, mais diferente, interagir um pouco ali com a nossa turma também, com o pessoal que está assistindo a gente, né? Pô, legal. Vocês estão gostando? Não, só de fazer uma proposta para esse cara aqui de dar uma mexida, o cara já... Caramba, eu fiquei escutando aqui, eu falei, pô, mas como que eu vou falar com o pessoal, sendo que tá gravado, mas realmente a ideia que ele teve, pô, vai escrevendo aí, faz um comentário. Legal. Eu acho que essa ideia foi fenomenal. Sim, bacana. Conforme a gente for falando e o assunto for interessante, a nossa equipe fica à disposição. Sim, com certeza. Para poder interagir bastante com vocês. Primeiramente, assim, eu quero trazer essa proposta porque ela tem muito a ver, está muito conectada com a situação do varejo atual, né? Sim. O que está acontecendo com o varejo? Para onde a gente deve ir? Como que a gente vai? Eu lembro que no último episódio a gente conversou bastante sobre as vendas digitais, vão acabar com a loja física. Sim. Hoje tem a questão da IA também, uma série de situações. Mas a proposta aqui que eu tenho é o seguinte, que o varejo hoje ele está precisando de escuta com o consumidor. Perfeito. Então você que é varejista, né, hoje assim é um posicionamento muito forte das marcas, das próprias lojas também, a gente precisa dar escuta ao nosso cliente. Perfeito. O que o nosso cliente está buscando, o que ele está querendo, o que ele está querendo fazer. Então eu estou querendo trazer essa proposta também, que tem a ver para você, para dar um pouco de escuta a um cara que também consome o seu serviço, consome o seu conteúdo, para a gente fazer um bate-papo mais dinâmico e transformar ele aí em 3 a 4 episódios para a galera ir acompanhando, episódios mais compactos, porém com informações trabalhadas por cada episódio, né? Que eu acho que vai trazer uma conexão legal aí também com a grande maioria dos varejistas, seus clientes também, e também prestadores de serviço, porque hoje o nosso desafio é se comunicar melhor, se relacionar melhor com o nosso consumidor, com o nosso cliente. Legal. Não, eu topo super. Eu acho que essa sacada... É engraçado, cara, a gente vê muito mentor falando e é fato que o óbvio tem que ser dito. Então você falar que você precisa escutar o seu cliente para entender o que ele precisa, em qualquer segmento... É o básico, né? É o básico. Mas o óbvio tem que ser dito. Então eu acho que o mecanismo de uma escuta ativa é fundamental nos negócios. Sim. Então é super pertinente, bora fazer desse jeito. É isso aí, legal. Então bora lá, Você cara. quer trazer qual primeiro aí? Vamos lá, cara. Vamos Cara, assim, varejo, né? Assim, eu amo, sou apaixonado varejo.
que motiva eu estar aqui conversando, trazendo conteúdo para a turma, sim. né? Então isso é muito nítido, eu vivo muito isso. E toda vez que eu falo de varejo, toda vez que eu venho aqui, cara, não tem como não citar NRF. Assim, é um negócio para você que tem uma marca, que é varejista, Sim. que vende alguma coisa ou vende alguns serviços também. NRF, depois procura ali a maior feira de retail, de varejo do mundo, Sim. né? Onde, assim, pessoas geniais, os caras geniais trazem conteúdo ali que é o direcionamento, o posicionamento para o que vai acontecer com o varejo. Sim. Né? E 2026, quem que é o varejista que vai sobreviver? Como que a gente vai fazer com todas essas dificuldades? Sim, né? sim. 2026, um dos temas muito em alta, muito relevantes, lá citado na NRF, foi a questão das marcas se posicionarem de uma forma diferente. Mas como assim se posicionar de uma forma diferente? Né? As próprias marcas, num período anterior, elas sempre impuseram a questão da moda. Sim. E hoje as marcas, para continuar crescendo, né, desenvolvendo, elas estão dando voz de escuta ao consumidor. Para primeiro entender o que o consumidor está buscando, o que ele pensa da marca, o que ele quer, para depois ele se posicionar e se comunicar. Sim. Então, assim, é um ponto muito bacana do varejo, porque eu converso com bastante... Inverte a relação aí, né, Pedro? Inverte a relação, porque assim, eu sempre vi que as marcas antes, elas definiam com quem falar, com como vender, como fazer e tudo mais. E o consumidor, ele mudou, o varejo mudou. Então a gente está precisando dessa conexão e do que o consumidor direcione a marca com o que ele gosta realmente da marca, né? E engraçado que, de fato, ela aceitando. Sim. Reaceitando esse caminho dado pelo sim, consumidor. Uma prova disso, tá, Fábio? O que acontece que eu vejo? Antigamente, eu brinco, né, que as lojas eram todas iguais. Você tinha a mesma fachada, o letreiro, o mesmo formato, até os uniformes da turma eram parecidos. E hoje, assim, aprofundando-se em lojas, você vê uma mudança muito grande de marca para marca, né? Então hoje você tem marcas que possuem mais experiência dentro da loja, mais conexão, né? Hoje você vê marcas que se posicionam com o público de uma forma mais clean, né? Então assim, dentro do nicho hoje que eu atuo, que é o nicho de calçados, eu vejo vários posicionamentos, e vários funcionam, mas por quê? Cada posicionamento hoje está para um tipo de público, né? Então, eu acho que o mais importante é escolher o posicionamento. Só que aí como que você escolhe o seu posicionamento? Ouvindo o seu cliente, ouvindo o seu consumidor, cara. Então, assim, a gente precisa escutar ali a ponta, né? Sim. Então, assim, até Ralph Lauren, lá o pessoal, né, viu alguns comentários, criaram um aplicativo que chama Ask Ralph. Assim, pergunte a Ralph. Então, assim, eles estão abrindo essa conexão com o consumidor para o consumidor tirar qualquer tipo de dúvida, situação, crítica. E não é à toa, porque dali surgiram as melhores ideias que mudaram o ponteiro do negócio ali. Viu? E é muito maluco, né? Porque é um negócio assim, é tão óbvio, como você citou, que hoje está em alta novamente, né? Assim, vamos fazer o básico, né? Assim, escutar o cliente? Sim. Inclusive até a ganhadora do prêmio Visionário do ano, da NRF, foi a CEO da Abercrombie, né? Então, foi uma situação bem interessante, porque a marca ela teve um hype aí por alguns anos até aqui no Brasil também, e ela tinha muita imposição de qual consumidor ela queria, né? Então era um papel totalmente invertido ali. Teve até situações de eles sofrerem muito com essa questão do posicionamento deles, da marca, onde a marca se comunicava muito ali com pessoas jovens, sem camisa, extremamente trincados e tudo mais. E foi onde que o consumidor ali, o cliente deles, acabaram meio se afastando, talvez, da marca. Perdeu a identidade, perdeu a identidade. Então, com eles, né? Com eles. Eu acho que é mais o rapport, assim, não me identifico com essa persona aí. Porque o consumidor foi mudando o hábito, né? Então, e aí essa CEO, ela, pra você ter uma ideia, cara, assim, ela mudou todo o posicionamento ali, através de escuta realmente ativa com o consumidor dela, posicionamento de marketing, e 2 pontos bem interessantes também, que é a questão de autonomia para o líder, né? E responsabilidade para o líder também.
Porque quando você vem de uma gestão muito controladora, muito sistemática, o que acontece? Você acaba, principalmente com essa turma mais nova que vem, você acaba tendo um choque de geração. Sim. Então, e essa turma que vem nova é uma turma boa, desde que a gente dê também, a empresa consiga dar para ela autonomia e responsabilidade. E assim, não pode confundir autonomia com liberdade. É uma outra situação. Talvez sem controle, né? Assim... Mas é uma turma que quando começa a entender, você estimula nisso, isso neles ali, eles vêm com tudo, né? E para você ver como o consumidor dita moda hoje. Eu brinco assim, os meus filhos hoje às vezes vão para a escola de chinelo e meia. Crocs e meia no inverno, no verão. Então assim, para as marcas estar é igual para eu me conectar com meu filho, eu preciso dar o quê? Voz de escuta para ele também. Se eu sempre querer impor como eu fui criado, como eu fui, a gente se afasta do consumidor, a gente se afasta do filho. Então, eu fiquei super feliz de você também topar esse desafio. Lógico. E vocês aí de casa aí gostaram dessa... Eu tava até para fazer isso aqui, ó. Pessoal de casa, né? Qual foi a última vez que a loja que você consome te perguntou? É isso aí. Algo, ou que você quer, ou te fez uma escuta ativa. Ou que você conversou realmente com o seu cliente, né? Só pra gente entender como tá o mercado, né? Qual foi a última vez? Sim. Ou isso nunca aconteceu, pode ser a resposta. Sim. Né? Vamos citar algumas respostas, talvez isso nunca aconteceu, pode ser até que apareça com bastante frequência. É que assim, a vida nossa hoje ela é tão corrida, né? Todo mundo com muita rotina, dinâmica. Hoje até uma situação engraçada. A gente tinha agendado às 2, aí deu um imprevisto, aí migramos para cedo, aí eu tive um imprevisto, aí voltamos para as 3 e estamos aqui gravando, né, participando. Então, assim, essa é a rotina nossa hoje. Essa é a rotina do consumidor, né, do empresário, do lojista, do varejista. Então, o que eu vejo? Exige essa dinâmica, né? Exige essa dinâmica. Então, é onde que a gente precisa dar um pouco de voz de escuta para essa turma, para a gente poder se comunicar, tá, de forma breve e objetiva. Hoje não adianta a gente abranger muitos temas dentro de um único sentido. E através de pequenas e detalhes, curtas histórias, né? Assim, que, né, eu tenho certeza aí que alguns seguidores vão pesquisar um pouco sobre a CEO da Abercrombie e como que ela... A própria Ralph Lauren. Como ela inclusive, tá? Ela para você ter uma ideia, ela vem de 11 trimestres consecutivos com crescimento. Cara, olha... E assim, para uma empresa que estava em queda. Né? Uma empresa que estava totalmente em queda e até pelo um posicionamento do antigo CEO de uma crise de relacionamento com o consumidor. Resistência, né? Então, essa história eu acho muito importante porque assim, a gente vai cometer erros no meio do caminho. Lógico. Vai, né? Às vezes a gente vai afastar o nosso consumidor de uma forma, não por querer, a gente sempre está buscando o melhor. Sim. Mas quando a gente começa a dar uma voz de escuta para ele, uma escuta ativa, entender realmente o que ele está buscando dentro da nossa loja, dentro da nossa marca, nesse sentido, ele também se sente parte, aí a reconexão ela vem e floresce mais rápido e a situação muda, né? E até isso tem muito a ver com o que a gente estava falando. Cara, hoje é tão dinâmico que muitas vezes não é uma fórmula, né, Pedro? Isso que é engraçado. Apesar de ter um mecanismo... Não tem receita, né? Uma escuta ativa, uma ouvidoria, realmente buscar inovação ali para você reposicionar o seu negócio conforme o seu cliente está pedindo. Tudo bem, isso já entendemos e se fomos negligentes até então, começaremos a fazer novamente com mais intensidade. Sim. Mas, de fato, essa dinâmica, muitas vezes é um teste, é um teste-erro, né? Assim, talvez esse horário de abertura da loja, talvez esse horário de fechamento da loja, talvez essa facilidade que eu penso que é facilidade para ele, não é. Esse exemplo que você deu é perfeito. Às vezes, tipo assim, o próprio dono de loja, será que eu vou abrir a loja no feriado? Será que eu não vou? Será que eu vou fazer isso? Que horas que é melhor abrir? Que horas é melhor fechar, né? Então, enfim, uma dinâmica bem... Que o próprio lojista, às vezes, ele fica pensando, mas, cara, é tão simples. Converse com alguns clientes, converse com alguns... Né? Entenda o seu consumidor, dê ouvido a ele, que ele vai se sentir... Vai te responder. Ele está ali também para participar dessa dinâmica do varejo, que é bem interessante. Então, e é isso. E outras situações também. Tudo. A gente falou de um exemplo de horário, mas pode ser... Tudo, né, cara? O que não te agradou, o que está faltando, como que, né? Então, assim, tudo que for no sentido de evolução,
ouvir ali, eu acho que inclusive é uma dica até para a equipe de vendas, né? A turma de vendas. Hoje eu vejo muitos vendedores que às vezes não têm um pouco de paciência de escutar a dor real do cliente. O vendedor normalmente tem pressa de fechar, né? Pressa, ele começa a impor a venda, impor a condição. Cara, calma, respira, vamos dar voz ao consumidor. Sim. É ele que precisa se sentir bem, é ele que tem que estar ali. Então, assim, é realmente escutar as pessoas, e todo mundo gosta de ser escutado, né, cara? É um ponto que conecta as pessoas, né? Sim, assim, sim. É muito bom ser ouvido, né? E aí tem muito lado técnico. Depois dessa escuta ativa, tem o lado técnico que você vai ser intencional. Muitas vezes assim, cara, eu vi essa direção, mas esse produto me dá mais margem, ou essas coisas. Eu vou ter a minha interação ali, mas de forma correta. Eu acho que por ser muito apressado, você até perde a venda. Até perde. Ou não aumenta a venda ali no sentido, porque... O cliente ele nunca teve tão participativo dentro do varejo igual hoje. Então, assim, você vê que você está tendo criações de várias comunidades até. Sim. Comunidades de marketing, comunidades de estilo, comunidade de mães, comunidade... Então, assim, são várias tribos ali, né? Sim. Várias comunidades que se conectam, que se entendem, que trocam ideia. Então, a marca, o varejo, ele também precisa estar conectado com essa turma e escutar de fato o que o nosso consumidor busca, que ele busca. Legal, né? Bacana. É isso aí. Então, acho que essa primeira parte, vamos tocar para uma segunda parte aí. Você está gostando também, comenta aí o que você acha dessa situação. Exatamente. Né? Se você vivencia isso também atualmente, porque eu tô com bastante amigos franqueados. Cara, e assim, não só para setor de calçado, setor de roupa, setor de bolsa, setor de joias. Então, só ajustar, mas o conceito é o isso mesmo. Aí. Mas beleza, então acompanha aí que daqui a pouco tem a parte 2 também para vocês aí. Exatamente. Beleza? Vamos lá, então o conceito é o seguinte, nós recebemos um monte de sugestão, dicas, né, caminhos, queixas, feedbacks, sugestões do nosso cliente num processo extremamente... Como deve ser feito, com uma escuta ativa, e o que fazer com ele, como organizar isso e de repente colocar em prática, porque também tudo que está só na sua cabeça nada serve. A teoria é linda, a prática é árdua, né? Exatamente. Como você nos seus negócios está buscando isso, inclusive você representa várias marcas importantes no mercado, como você também como franqueado leva isso para a fábrica, como você atua com o seu cliente, eu acho que tem essas duas vertentes que a gente pode falar nessa próxima... Cara, esse assunto ele é muito bom, porque assim, né, eu acho que a partir do momento que você já criou um relacionamento com o cliente, você está dando, né, a abertura dele participar da evolução da sua marca, do seu produto, ou do seu serviço, do seu negócio, aí você tem que trabalhar o seu plano de ação, tá? E não só trabalhar o plano de ação, você precisa potencializar a comunicação sobre essa ação. Sim. Porque se você só resolver o problema de um e não comunicar para todo mundo, porque se um tem esse problema junto à sua marca, ao seu varejo, seu produto, com certeza há mais pessoas com o mesmo problema que não te perguntaram nada sobre isso. Você sabe uma estatística que eu já ouvi, que é muito interessante as pessoas terem esse conceito, porque é uma estatística, eu não lembro a fonte, né? Posso até tentar buscar depois, mas assim, toda reclamação representa de 25% a 30% dos seus clientes. Com certeza. Pode ter um maluco, sempre tem maluco assim, que em vez de entrar no hospício, entra na sua loja. Sim. Mas é raro. Então, quando houve uma reclamação, ela representa muito, né? Muitas pessoas. Então, assim, não é a maioria, pode ser não a maioria, mas, cara, 25%, 30% de 100%. Muita gente, concorda? Uma boa dica que você falou, que tem uma questão que a gente também precisa diferenciar reclamação sobre o que o cliente está buscando dentro da loja. Sim. Por quê? Porque se abrir um canal de reclamação, cara, vai virar o muro das lamentações, você não vai conseguir trabalhar mais, porque assim, ninguém é perfeito e todo mundo vai ter algum ponto para te criticar. Você imagina, chega lá na sua loja de calçado e fala assim, cara, eu quero essa sandália 48. Você fala assim... Não fabrica. Aí a pessoa vai meter a boca até na internet. Você fala, pô, mas eu não é a faixa
do tamanho e realmente... A gente não pode misturar o primeiro ponto, que é a escuta ativa, com reclamação, né? Sim. Então, assim, o escutar é dar voz de você identificar ao seu consumidor. Seu negócio. Exatamente. Sim. Então, assim, é trazer ele para participar desse processo, porque ele representa muitos ali. Né? Agora, é um processo até de sobrevivência, vamos pensar assim, não é nem de só vender mais, é de sobrevivência, se manter no mercado. De posicionamento, né? E aí, a partir do momento que você entendeu esse ponto, essa situação, você precisa alinhar muito bem com os seus líderes e seu time de loja, principalmente com os seus vendedores. Por quê? O seu vendedor hoje, ele é o coração da sua loja, ele é a pessoa que tem o poder de influenciar a sua cliente na compra, de trabalhar bem a sua cliente. Sim. Então, assim... Tá mais à frente, né? Esse assunto não adianta só você pegar para você, alinhar talvez só com o seu líder, nem alinhar com ela e sair divulgando de qualquer forma, né? Isso precisa ser muito discutido dentro de loja com o time. O que o cliente está buscando, esse alinhamento ele precisa ser direcionado para todo mundo. Sim. Né? E aí, a partir daí, sim, você consegue também entender o formato de linguagem que o seu consumidor tem, o que ele está buscando, para daí sim você criar um conteúdo bacana, relevante, que vai engajar outros consumidores similares a ela, que tem a mesma dor, talvez, que ela. Sim. Né? Processualmente, você acredita assim, que venha a escutativa, venha a reclamação, de certa forma, e precisa também ter de forma aberta, genuína, a interpretação dessas queixas, dessas reclamações, dessas sugestões. Sim. Isso entrar num processo também de avaliação de viabilidade ali, de ajuste, de adaptação, porque muitas vezes você depende de um ecossistema, de uma fábrica e tal, e colocar isso em prática, aí sim, eu acredito que, como você falou, a gente participa, o cliente, o nosso consumidor, desse processo. Eu acho que também deveria, como você começou a falar, participar a sua equipe desse processo. Até para ela entender o que foi escolhido trabalhar e ajustar. Sim. E aquilo que foi escolhido, uma narrativa de sustentação. Coisa assim. Eu acho que assim, toda situação que aparece hoje, se você não souber lidar com ela e trazer alguns caminhos de solução através do seu time, se você não alinhar isso com o seu time, esse problema nunca vai ser sanado lá na ponta. Sim. Então, antes de sair, na hora que você identifica realmente o que o consumidor está buscando na sua loja, qual que é o estilo dele, então assim, você precisa totalmente direcionar a sua equipe, em primeiro lugar, para ela também entender essa situação. Sim. Porque ela que vai, a sua equipe que vai espelhar. E ela que vai comunicar. Que vai comunicar ali na ponta. Exatamente. Para depois você pensar numa estratégia de marketing, de comunicação, de como se posicionar melhor para poder engajar mais pessoas, atrair mais clientes como ela. E isso vai sanar muitas situações. Porque assim, uma outra cliente ali que te traz essas situações, você pode ter certeza que por trás dela há muitas outras clientes que enxergam a mesma coisa da sua marca ou do seu posicionamento ali, do seu serviço, né? E assim, me veio na mente aqui também desse assunto, Pedro, algum erro de posicionamento também que o varejista, né, as pessoas que estão aí diretamente atendendo o consumidor final, ou até geral, quem é no meio da cadeia também tem que atender como atacadista, o seu cliente. Cara, mas um erro de posicionamento, porque assim, as grandes marcas, líderes do mercado, aí a gente está falando de varejo, mas a gente está falando de um varejo nível Louis Vuitton, Gucci. Cara, elas se posicionam de forma muito parecida há talvez séculos. Sim. E elas não saem do... Então, assim, a personalidade que elas ganhou ainda dita um certo ritmo. E, lógico, a gente tem que ter a maturidade de entender que eu não sou uma Louis Vuitton. Sim. Então, assim, talvez o meu formato, porque chega ao ponto, cara, ela é uma líder no produto, cara, que ela não faz questão de largar pessoas 2 horas numa fila. E, assim, isso é uma loucura, né? Assim, o cara entra e ainda fica satisfeito. Sim. Assim, você fala... Então, cuidado com esse erro também, porque aí você vai escutar o case da Abercrombie, depois você vai escutar o case da
da Louis Vuitton, depois você vai escutar o case do Pedro, e falar, cara, existe uma questão de posicionamento também. Sim, né, eu acho que assim, o consumidor, o relacionamento consumidor-marca é uma coisa assim fantástica, um negócio algo inexplicável. Assim, você vê, por exemplo, a Apple vai lançar o iPhone, sei lá, tal. Cara, assim, o dia anterior já tem gente na fila ali, né? Eles fazem show, teatro, é um fanatismo, chega até um fanatismo. Mas assim, é porque é uma marca que ela sabe muito bem se posicionar e ela sabe muito bem o que o cliente está querendo. Antes disso, né? Antes de pensar em lançar. Mais bastidores, exatamente. Então, assim. No desenvolvimento do produto. Sim. Então não adianta, às vezes, por exemplo, eu querer fazer um coquetel lá na loja de lançamento, de preview de inverno ou verão, alguma coisa nesse sentido, e não tá entendendo ali o que o meu consumidor está querendo. Porque o que vai acontecer? Você não vai ter um grande público, um grande engajamento. Você vai ter exatamente, você vai acabar absorvendo frustração. Então, acho que essa situação dos posicionamentos, elas são bem interessantes. Inclusive, assim, né? A gente brinca que antigamente as lojas eram todas muito parecidas, né? Sim. Então, assim, mesmo formato de vitrine, mesmo formato de entrada, mesmo formato de fachada, até projeto arquitetônico, mais ou menos igual, né? E aí, o que foi acontecendo? As marcas foram se sofisticando mais, né? Entraram nesse período de alta sofisticação do ambiente, do espaço, e hoje elas estão escutando mais o consumidor até para adaptar perfis de loja. Sim. Então hoje no segmento de calçados, né, que é o meu ramo, eu vejo que você entra em lojas, o formato de exposição é mais clean, né, menos pares expostos. Então assim, por que essa marca está se posicionando assim? É porque ela quer? Não, porque ela sabe quem é o público dela, ela está se identificando com o consumidor dela e ela entende que ela se posicionar assim é melhor para o business dela, é melhor para o cliente dela, ela continua atraindo o cliente daquela forma. Sim. E tem lojas que você vai, cara, assim, é até engraçado, né? A própria Lego mesmo, assim, você vê as lojas dos caras hoje, a galera entra para brincar, para montar, assim, aquele. Então, assim, eles entenderam que esse formato o cliente quer. Ali, né? Porque eu lembro quando eu era criança, às vezes você queria um Lego, você via só o desenho, cara, mas você não podia abrir a caixa para brincar, você lembra disso aí? Então assim, você tinha que comprar para poder. Então, cada um vai enxergando, escutando o consumidor que ele quer para poder direcionar e criar mais relacionamento, mais conexão, né, junto ao seu consumidor, para não parar o varejo. Né? E para a gente interagir com o público aí também, a gente de repente fazer a outra reflexão. As lojas que eu frequento, de certa forma eu me identifico com a vitrine sim, dela. sim. Essa vitrine fala comigo? Sim. Cara, e erro de posicionamento é muito comum. Sim. Tá? É muito comum. E assim, só que para a marca perceber esse erro de posicionamento, não é tão fácil. É bem complexo. Assim, eu conheço várias marcas que eu gostava de usar, parei de usar, daqui a pouco melhora a comunicação formato de novo, te volto a usar. Então, assim, né? E a gente tem fases também, né? Então, assim, quando adolescente, a gente tinha algumas fases de usar, né? Pacalolo, 775, então, assim, as camisetonas até o joelho, né? Exatamente. Então, também tem essa situação do consumo, né? Mas, de uma forma geral, assim, para essa parte 2, eu acho que quanto mais a gente conseguir. Então, a primeira fase foi identificada, a escuta ao cliente, né, da primeira parte. E a segunda parte aqui, direcionar, alinhar seu time, alinhar sua equipe para poder refletir o seu posicionamento melhorado, né, para o seu consumidor, porque são eles que vão refletir, tá, gente? Você parecer com o seu cliente, exatamente. São eles que vão criar esse match aí com a clientela. Boa. E a questão, né? A gente muda, somos várias versões, então tem que entender se o público dele, alvo, a grande tá mudando também. Fica ligado nisso. Eu acho que esse é um desafio muito bom esse ano para o varejo, né? Claro que temos outros desafios também, vamos falar agora na parte 3 aí. Parte 3, desafios. Exatamente. Vamos lá, Pedrão. É isso aí. Quais são os desafios no varejo em um ano de guerra? Não só lá
todo lugar. No Irã, Iraque, mas em tudo quanto é canto. Só o Brasil que tá quietinho aqui, ninguém tá olhando pra gente, de repente a gente é a bola da vez e tal. Estabilidade, né, mas tem geral. muito feriado, tem a Copa do Mundo, que pra gente que é apaixonado por futebol, só não aprendemos ainda. Né? Estamos tentando. Craque também, viu? Craque também. Mas assim, craque também não tô me incluindo, não. Não, você é bom de bola, você é bom de bola. Craque também, como os caras da seleção. Mas assim, qual que você acha que vai ser o maior desafio aí para 2026, 2027? Aí vamos pensar em mais um ano e meio. Legal. Cara, aproveitando também, assim, que o pessoal tá assistindo a gente, você fez essa pergunta aí. Sim. Gente, põe aí o que vocês acham também, qual que tá sendo o maior desafio para você aí, dentro da sua loja, dentro do seu comércio, dentro do seu serviço. Sim. Né? Põe pra gente aí, porque acho que é legal depois a gente escutar o nosso público ali também. Ali, né? Legal. Então é interessante aí a gente ter essa troca também ali depois do bate-papo. Depois a gente também ter esses assuntos, de repente a gente retoma esses assuntos em algum outro episódio, exatamente para trazer respostas às perguntas direcionadas. Com certeza. Será um prazer essa turma toda dessa forma. É isso aí. Cara, vamos lá, assim, desafio do varejo, assim. Eu entrei no varejo, sou varejista, sou vendedor, comerciante aí, cara, desde que eu tenho, sei lá, 16, 17 anos, 18 anos. Então, e sabe qual é o ponto mais interessante? Eu nunca vi um ano mais fácil que o outro. Eu nunca tive uma falando, nossa, esse ano foi fácil. São todos desafiadores. O varejo, mas esse é o bom do varejo. Assim, sabe quando aquele cara nas Olimpíadas que vai salto com vara, todo ano parece que a régua ela vai. E, cara, esse é o gostoso. Sim. Eu acho que milímetro de ainda. Só que assim, para você, a hora que você está com a régua lá em cima, você aumentar 1 centímetro a mais de crescimento, é um esforço muito grande. Então, assim, parece que quanto mais você vai crescendo, mais difícil vai ficando. Então, eu acho que o varejo é isso, eu acho que isso é o prazeroso do varejo, são os desafios constantes. E aí, como você tocou em situação geopolítica, guerra, situações... Eu acho eleição também, esqueci até dessa. Eu acho que são alguns caminhos, né? Quem estiver bem posicionado, quem souber aproveitar, né? Copa do Mundo. Então, vamos criar campanha ali com temas da Copa. Eu vi um monte de marca que foi muito legal, que gravou até sobre a escalação da seleção, escalação saindo. Então, assim, ganchos, mas são marcas que estão... Por que elas estão conseguindo se comunicar assim? Porque ela está sabendo que o cliente está querendo ouvir, e ela aproveita o tema... Ele está assistindo isso. Ele aproveita o tema hype do momento, que esses dias foi isso, né? O anúncio da escalação. Se o Neymar ia tal, não. E puxa ganchos, puxa interação, que você também aproveita de situações. E por que eu gosto do varejo? O varejo ele é bom porque ele é desafiador. E eu sei que quem consegue levar os desafios de uma forma mais equilibrada, mais saudável e melhor, vai se sobressair sobre os que não conseguirem. Sim. Teoricamente é isso, o varejo é isso, né? Sim. Então, porque, por exemplo, não sou só eu que vendo sapato, Campinas, tem um monte de marca, um monte de concorrência, e tá tudo bem, né? O importante é eu entender o que o meu consumidor quer para eu também não deixar ele desengajar comigo ou se engajar com uma outra marca que escute ele. Né? E isso vai ser cada vez mais frequente, né? E eu acho que todos sentem aí que estão assistindo a gente a pressão de alguma forma, né? Não só o varejo, empreender, ou até mesmo grandes cargos. Fala assim, o intraempreendedor também, quem tem um cargo ali de liderança numa empresa grande, ele sente a pressão. Sim. O empresário é constante, a pressão, e que você falou é muito interessante, a própria resiliência, então, são características, a criatividade, sabe? Sim. São características do empreendedor. Tem uma frase que eu gosto muito, nem sei de quem que é assim, mas que fala... Fala que é sua, então. Não, toma direitos autorais. Depois o pessoal entra, que é minha, você descobre. É bem isso, mas eu falo assim, quando o ano está mais difícil, né, que normalmente as empresas costumam ficar sem caixa, que é um ano que tira a gente para ser mais criativo. Sim. Quando há escassez, a gente não tem outra opção. A gente não tem dinheiro para investir, a gente não tem dinheiro. E aí, o que a gente faz? A gente precisa ser criativo. Então, e quando o ano você foi criativo, saiu das situações, e aí o caixa começa
a engordar um pouco mais, aí a gente acaba, de certa forma, também acomodando, e aí a gente quer contratar para as pessoas serem criativas. E aí, daqui a pouco, o ciclo volta de novo. Porque assim, né, se fosse todo ano sempre faturando, ganhando, crescendo e tudo mais, pô, seria o maior empresário do mundo. Quem que não quer um negócio desse? Fácil. Exatamente. Mas eu acho que os anos difíceis, ele põe a gente para ser criativo. Cara, então, o Marcos Marques, a gente teve o prazer de encerrar nosso evento de cultura agora semana passada. Sim. E ele trouxe uma reflexão muito bacana, fazendo uma analogia com o aluguel. Ele falou que o bem-sucedido ser bem-sucedido é um aluguel. Ele falou, você ser um profissional maduro e que conhece tudo, cheguei no meu auge, é um aluguel. Sim. Se você não continuar pagando esse aluguel, você é despejado. Então o que ele quis dizer exatamente com isso? Falei, cara, agora eu sei de tudo do varejo. A gente nunca sabe. É esse cuidado, eu acho, que vem com essa reflexão sua. Assim, você está bem. Sim. Se você não se manter ligado, você pode estar mal amanhã. Com certeza. Ele falou até um exemplo físico. Falou, cara, eu tô bem, tô comendo bem, tô fazendo exercício. Cara, o meu preparo físico está bom hoje, é um aluguel. Sim. Agora, não é escritura definitiva. Ele falou assim, nada é escritura definitiva, um casamento. Falou, não, cara, ó, começa a não pagar o aluguel, não paga o aluguel ali, o preço daquele sucesso, né? Eu acho que, assim, as dificuldades... Cara, primeiro que, assim, o Brasil hoje é um país... Por que todo mundo considera o Brasil um país mega criativo? Porque há muitas dificuldades. Sim. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Então, assim, né, hoje tem amigos que moram fora, parentes, irmão, irmã e tudo mais. E o que você acaba entendendo? O brasileiro, ele é muito top de criatividade, cara. Mas eu acredito que tudo isso também são pelas dificuldades que a gente vive, né? Então, isso se torna um pouco cultural. A gente... eu falo que o brasileiro é igual o Waze, cara. O Waze é o seguinte, você põe a sua rota lá. Então você tá indo, o que acontece? Era para virar direito, você passou reto, o que ele faz? Recalculando a rota. Ele vai achar um outro caminho, ele vai recalcular de novo. Então assim, tudo que o empresário, o empreendedor, ele monta, ele acredita naquela ideia, ele aposta, ele cria hoje, e às vezes não foi bem sucedido, ele errou ali, o que ele vai pegar e fazer? Vamos recalcular a rota. Sim. Vamos buscar de novo, né? A todo tempo, né, cara? E não desanimar por isso. Esse é o... Mas, na verdade, assim, tecnicamente, né, é difícil. O empresário tem que, de repente, comentar pra gente aí também. Pô, se eu já fiz uma análise SWOT, por exemplo, ameaças e oportunidades. Sim, forças e fraqueza. Cara, de certa forma, faz esse exercício, pelo menos 1 a 2 vezes por ano, coloca isso no papel, porque senão você vai ficar muito numa criatividade sem direcionamento, talvez. Eu falo que, assim... O varejo, assim, eu acho muito engraçado, porque a gente comentou um tema esses dias, dando um bate-papo ali entre os colaboradores e tal. O que acontecia? Antigamente, a gente não tinha tanta... A internet era ruim, os sistemas nossos eram muito lentos, né? A gente não tinha BI, análise, sistema, era uma série de situações. Mas por essas dificuldades... A gente tinha pessoas que agarravam aquilo lá, como assim, cara, eu vou ajudar essa empresa a crescer, esse é meu emprego, ela abraçava aquilo lá. Né? Hoje a gente tem BI, inteligência artificial, muito dados, informações e tudo mais, e a gente sente falta de pessoas com comprometimento de querer estar ali, de realizar esse papel. Então também cabe ao empresário como estimular o seu time, né? Inclusive até, assim, parabenizar aí o que você fez com a sua turma aí, que eu acompanhei nas redes sociais. Ônibus, então cara. A turma aí, cadê os colaboradores do Fabião aí? Gente, dá um comentário aí. Comenta aí, vamos aproveitar, vamos fazer um exercício aqui, dá voz de escuta ao seu time também. Então põe aí, gente, o que vocês acharam, quem gostou, quem não gostou. Momento feedback. Feedback. Se querem ir o ano que vem de novo lá. Isso aí, quem gostou, quem não gostou. E é isso, gente, eu acho que é entender de fato mesmo, né, essa situação. E, cara, assim, eu acho muito massa como você conduz seu time ali, né, até porque você... E hoje, nossa, assim, feliz de ver ali a turma muito nova, que você tá ali bem... Então essa turma, foi o que eu falei, a hora que você conseguir dar autonomia para ela e responsabilidade, cara,
Essa turma, não confundam autonomia e responsabilidade com liberdade. Mas de para ter sair fazendo autonomia, você precisa ter um projeto de desenvolvimento individual e desenvolvimento de liderança. Sim. A gente falou, num dado momento aqui do nosso bate-papo, daquelas reuniões mais rápidas, 15 minutos, bora, vamos pro sucesso, vamos agarrar. Isso aí. Mas para ser isso, breve e cara, objetivo. o trabalho de alinhamento com essa equipe, para você chegar nesses 15 minutos ser breve, aí, cara, é um desafio gigante. Gigante. O óbvio tem que ser dito. Sim. Até mesmo para ir nesse momento desse alinhamento. Mas também ele não pode ser dito uma vez só, vai ficar uma semana aqui, Sim. 8 horas por dia, alinhando tudo, passa 3 semanas, você não fala mais nada. Você acha que, né, alguém tem que, né? Assim, eu acho que o meu terapeuta sempre falou assim, ninguém tem que nada. Você fala para a pessoa que ela tem para fazer, até que isso vire hábito e tal, e vai acontecer, tá dentro né? do seu processo e tal. Conforme o crescimento, mas que seja um desenho de um processo básico. Esse amadurecimento profissional é um ponto muito, muito legal, assim, porque eu tive um período na empresa que eu tinha alguns colaboradores que às vezes chegavam para mim e falavam, putz, estou querendo sair, não estou feliz aqui. Uhum. E aí a gente fala assim, cara, mas deixa eu te contar uma coisa, eu tenho 2 filhos hoje, tá? E o que eu mais quero para a vida deles é que eles sejam felizes. Sim. Mas o que acontece? Eu não tenho como eu me responsabilizar por isso. Eu vou tentar o que eu puder fazer, mas isso depende deles. Então, se às vezes se nenhum pai consegue fazer... Dentro de casa, né? Dentro de casa, que o filho seja feliz. Você imagina uma empresa com um colaborador. Que veio de outra origem familiar, que veio de outra... E aí você vê, o contrato de trabalho não está falando lá, aqui você vai ser feliz. Sim, sim. Então, acho que às vezes também, eu falo que essa maturidade das pessoas não confundirem um pouco isso, perfeito, né? É uma responsabilidade. Então, a gente desenvolver isso nas pessoas não é fácil, assim, mas... e é legal as pessoas irem entendendo também para as empresas, para as coisas acontecerem, né? Sim. Então, assim... Com certeza, eu acompanho o seu trabalho, assim, a gente precisa ser uma empresa humanizada, ter a escuta, ter um trabalho, tentar ser mais objetivo e rápido e breve, né? E também a gente não ser aquela empresa, uma ONG, um muro de lamentações, porque senão a gente também se apega muito a isso e não sai, não consegue evoluir ninguém. E a energia vai ficar essa, né, cara? Vai ficar essa. Então, assim, eu acho que essa conscientização ela é muito legal também, é uma maturidade profissional. Bem-vindo à vida adulta, né? Então, assim... O Marcos falou pra gente no nosso evento lá, falou assim, cara, ninguém foi... Ele falou exatamente isso no contrato. Falou, ninguém tá escrito aqui que é para ser feliz. O contrato é de trabalho. Sim. Então, assim, lógico que tem que levar tudo em consideração, mas é aquela consciência mesmo. Acho que da importância de entregar. E os bons líderes vão ajustar o contrato de trabalho de uma forma leve, descontraída, que traga um ambiente humanizado, um ambiente legal, uma conversa, segurança. Então, acho que é esse lado, tentar aliar tudo isso. Essa consciência também que o empresário, o empreendedor aí melhorou muito isso, né, cara? Sim. Agora também com o psicossocial que tá vindo aí, então isso traz uma consciência. A lei acaba forçando um movimento. Sim, eu acho que assim, esse ano é um ano de escuta e um ano de desafio com pessoas, cara. Então, assim, às vezes eu falo aqui tudo, parece que minha vida lá é uma maravilha, viu, gente? Mas, assim, esses problemas eu gosto de conversar e, assim, se você também está passando por uma dificuldade com pessoas, compartilha aqui com a gente, né? Agora pergunta. Vai dar bug, né? Não é o muro das lamentações, tá, gente? Mas assim, porque eu também, Lógico, todos cara, nós. Inclusive, assim, olha como o dia foi, assim... Até mandar um abraço aqui pra minha colaboradora, ex-colaboradora Simone. Hoje a gente fez um café da manhã de despedida pra ela, de agradecimento por 9 anos que ela ficou com a gente na empresa. E foi muito legal, assim, muito emotivo. E o que eu acho, assim, cara, né, é difícil às vezes a empresa... eu nunca tive esse processo, foi um processo novo, uma pessoa que a gente considera bastante, por todo o apoio que ela sempre deu para a empresa e tudo mais. Tivemos momentos difíceis? Cara, normal, tivemos muitos momentos bons, intensos, mas muitos mesmo, então foi legal também. E o que eu acho que foi legal nesse café de despedida, é um ciclo, tudo na vida é um ciclo, então tá tudo certo. Foi legal porque
traz uma outra visão também para outros líderes, para outras pessoas, né? A gratidão que ela tem também por tudo que aconteceu ali. Sim, né, o nível de maturidade de todo mundo aumenta, né? Sim. E assim, eu não vejo como tem empresas que vejam, perdi tal fulano. Cara, ninguém perdeu nada, né? A gente procura evoluir todo mundo o tempo todo, a empresa também, então acho que é um ciclo, né? Sim. São processos que as empresas precisam passar, amadurecimento, conexão ali, que eu acho que faz evoluir todo um processo diferenciado para todo mundo, né? Perfeito, eu acho, e até fica essa reflexão aí, essa nova interação aqui também. Se vocês trabalham, empresários, a cultura do seu negócio e em que nível, né? Assim, se não trabalha, existe um caminho, existe um método, existe um processo. Sim. Que a gente com certeza teria o prazer enorme de falar especificamente sobre isso, como a gente construiu o nosso, que é um método empresarial de gestão também, e vale muito a pena o assunto. Validado também, né? Sim, testado, pessoal, validado, não caiu do céu, a gente aprendeu a fazer o método, então faz muito sentido a gente bater um papo sobre isso também. Depois vocês falam aí se vale a pena esse bate-papo. Sim, às vezes está um próximo aí, né? Exatamente. Pedro, vamos começar um outro tema aqui, um bate-papo, e eu acho que é importante, tudo que a gente falou até então, nos demais cortes ali, foram buscando soluções para tudo que vem, uma escuta ativa, uma referência do mercado, ouvir seu cliente, poder inovar nesse sentido, né? Não é tecnologia, mas ouvir o cliente. Mas, cara, a gente montou um plano, desenvolveu tudo e, cara, ele deu errado. É muito difícil, a gente sabe como empresário, quem passou por isso já comenta aí qual foi o seu caso, de repente a gente traz cases diferentes aqui também para falar sobre crise, sobre plano errado, sobre projetos errados. E qual que é a sua visão onde você está no momento de uma crise, está buscando fazer isso, ouvir o cliente e tal, desenha um projeto, agora vai, cara, e acaba tendo essa frustração, acaba tendo esse balde de água fria aí. Como sair de uma situação dessa? Cara, assim, esse tema é muito massa, assim, de falar, porque, assim, da maioria das coisas que a gente planeja, muita coisa dá errada, né? Assim, não é pouca não, gente, muita coisa frustra a gente mesmo. O desafio, ele é constante, a gente, né, testou algumas situações ali. Mas, assim, eu acredito que, vamos falar, todo trauma, todo processo doloroso ali, ele traz muita maturidade para o empresário, para os colaboradores, para os gestores, né, de uma forma geral. Brincadeiras à parte, pelo menos o que não fazer mais, né? Exatamente, é bem isso. E agora eu já sei que não dá para fazer. Sim, e eu falo assim que os erros, né, os traumas ali, são parte muito importante do processo de crescimento. Né? Eu falo que... A dor do crescimento, a gente muita usa essa terminologia. Você pega, né, assim, quando é que um adolescente fica mais maduro, né, se torna um adulto ali. Quando ele precisa errar, ele precisa sofrer, né, passar por algumas dificuldades que ele aprenda a resolver, né, de forma autônoma, né, de forma com competência, com pensar ali, ser criativo. Então, cara, fazendo até um vínculo que eu ouvi a vida inteira da minha mãe. Hoje eu tenho um moleque de 5 anos, a gente não sabe se é pancada na canela ou tal, assim, cara, que nem da hora que você vai dormir, tá doendo a perna. E aí toda mãe fala, filho, calma, esquenta aí a dor do crescimento. Dor do crescimento, você tá crescendo. Aí depois, como empresário, você descobre que tem uma dor do crescimento. A dor do crescimento, cara, assim, eu acho que para todo resultado que a gente quer chegar, seja na empresa, seja num relacionamento, a gente vai passar por dor, por traumas, por situações difíceis, né? Sim. E aí cabe também a cada um, né, cara, desistir do seu sonho ou não, ou fechar ou não, então, e tá tudo bem também. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com essa situação, putz, vou fechar o negócio ou não vou. É difícil, é um processo doloroso, mas eu também já fechei alguns negócios também. Eu ia perguntar se não falasse. Eu falei, já passou por isso, cara, na prática? Eu acho que... Não sei, eu acho que dá para contar nos dedos os brasileiros que sonham ser empresário, que tentam ser empresário, que não sofreram, não fecharam algum negócio. Mas o que é mais legal disso é isso, é a dor do crescimento. Sim. Que é em cima de um erro,
você busca outras ideias, outras soluções, outros formatos, e aí você busca acertar cada vez mais e até você atingir ali o resultado que você quer, né? E ninguém está inerente a isso, né? Assim, ninguém está imune a essa situação. Por isso que a gente até citou em algum outro ponto que é um aluguel o sucesso. E se você não continuar plantando... Sim. Até eu já vi uma analogia assim, cara, você planta, você fica anos plantando. De repente você fica anos plantando mais, 80% plantando e 20% colhendo. Tá, legal. E aí você fica, cara, imaginando, agora eu tô plantando e colhendo 50%, né? Assim, comecei a fazer um caixa, um dinheirinho e tal, não sei o quê. Aí uma hora eu só vou 80% colher e 20% plantar, e vai indo. Eu falo, não, agora, os primeiros anos foi plantando. E que hora que vai chegar colhendo? Eu falo, não tem. Não tem. Você colher tem que plantar, né, cara? Não tem que continuar plantando. Sim. Então esse é um formato muito real, né, cara, nesse exemplo. Eu acho que assim, a dor, ela traz experiência, né? Então assim, que é igual, né, o lenhador que precisa cortar várias árvores lá, e tem o lenhador mais velho e o mais novo. O mais velho, ele vai na manha, afia o machado, daqui a pouco ele vai de novo, afia o machado, e o mais novo sai, lá na frente ele se machuca, ele não consegue mais continuar. Né? Claro que é metaforicamente falando, mas sim... Didaticamente falando. Quantas situações a gente quebrou a cabeça também vão. E cara, assim, sabe o que é o mais louco que eu vejo hoje? Que hoje o empreendedor ele não precisa mais passar por isso. Porque o mundo tá aqui, cara, tá no celular, ele tá... Então, assim, por exemplo, o NRF, a gente cita vários exemplos aqui, a feira às vezes tá acontecendo lá, você não precisa ir pra lá. Hoje tem gente... Foi em Nova York em janeiro e tem várias coisas online. E várias coisas online, pessoas, empreendedores online... passando ali os conteúdos mesmo, igual esse, podcast, cara, então até dá uma dica aí, quem usa o podcast para aprender sobre gestão? Sim. Fala assim, e o que mais gosta de aprender num podcast sobre gestão? E é isso que eu falo, né? Hoje o mundo ele tá mais fácil, então dá pra gente ser um pouco mais perto, estudar um pouco mais ali e tornar esse processo menos doloroso possível. Aprender com o erro dos outros é a melhor coisa. É a melhor coisa. E assim, isso, acho que o mundo é assim, né? Sim. A gente não precisa querer inventar uma nova roda, né? Ela tá aí, vamos... E é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. Muitas vezes assim a gente reinventa uma ideia. De repente você pega uma ideia de um outro varejo, talvez de um outro segmento, e você fala, pô, o meu foca calçados. Mas o que aquele cara, talvez, de maquiagem fez que a experiência dele casa com a minha experiência? Eu falo que um dos pontos, assim, vou trazer aqui um dos erros que eu cometia e hoje procuro não cometer mais, é até engraçado comentar isso, que eu vejo muitos varejistas hoje, cara, vamos pegar aí há X anos atrás, o salário mínimo era 400 e poucos reais aí, né? E eu já via, que eu já era representante nessa época, eu já via promoção de lojistas, sapato tal por 99, era 49, 69, 99, um negócio assim. E até hoje eu vejo, só que hoje o salário já triplicou, 1.600 e pouco aí, e a galera ainda continua nesse... 49, 69, 99. Então ele não entendeu que se ele também continuar insistindo em alguns erros, ele vai pagar caro por isso, né? E sabe que uma lei que eu falo muito, Pedro, é assim, cara, precificar. É algo que você tem que tirar do emocional. Eu acho que precificação não pode ser feita por vendedor, tem que ser feito pelo financeiro. Sim. Sabe assim? Porque você tem que entender, lógico que você tem que entender a visão, o olhar do consumidor, e, né, o consumo, o poder aquisitivo daquele seu consumidor e tal. Mas se a conta não está fechando no preço, quanto mais você vender, maior o seu prejuízo. Tem um posicionamento de marca, assim, que as coisas vão acontecendo e vão se alterando muito, né? Sim. Então, eu acho que toda marca ela precisa dar escuta para o consumidor, ela entender, e aí sim ela consegue gerar um valor de aumento, né? Na questão do ticket médio, do produto ali. Porque o que acontece? O que vai fazer as empresas, o franqueado, o empreendedor autônomo ali sobreviver
é ele ter muito bem calculado isso. Sim. Porque com a inflação, com as situações, com tudo que vem aumentando, não adianta você querer entrar numa zona de guerra por preço. Sim. Porque hoje a gente vive uma situação, o fluxo nas lojas mudaram. Né? Hoje o shopping ele fica aberto 366 dias do ano. Então o consumidor não precisa ir lá comprar coisa para 6 meses. Sim. Né? Eu lembro que eu ia com a minha mãe, às vezes na Pernambucana, numa loja assim, a gente já comprava coisa para compra do mês, supermercado que é perecível. Era que foi até um assunto que a gente conversou bastante no primeiro episódio ali, né? Então o consumo mudou também. Então, por exemplo, se você trabalhou um ticket médio ano passado, sei lá, da sua loja de 299, e você manter esse mesmo ticket médio esse ano, cara, ferrou a conta. Alguém tá pagando a conta. Porque assim, quando a conta é simples, você precisa entender, por exemplo, quanto você paga de luz, por exemplo, do seu business, sua empresa hoje. Transforma ele no seu produto. Então, assim, para eu pagar a conta de luz hoje, eu preciso vender X canecas. Sim. E lembra que é o lucro líquido, né? Não é pra pagar. E aí você pega assim, daqui a 5 anos, quantas canecas você vai estar precisando vender para pagar? Porque a conta de luz sobe, se você não aumentar seu ticket médio junto, conforme o tempo, não fecha. Cara, você vê que é uma reflexão muito legal que você fez aí, que é uma coisa prática, sim, mas que você criou um indicador de gestão. Sim. É muito interessante de acompanhar. Entendeu? Assim, de certa forma, por isso se guardadas as proporcionalidades, você consegue avaliar qual que era a capacidade do seu produto de compra, né? Assim, de lucro. Sim. Versus o que ele foi há 5 anos atrás. Então você precisa também ter esse acompanhamento, né? E aí também tem a turma também da contabilidade para ajudar. E né? sabe o que Pedro? Eu estou percebendo muito o seguinte. Tem 2 fatores, 2 tipos de público. Depois vocês identificam em qual time você está. Sim. Né? Aqui no Brasil tem uma frase que é impressionante, que eu acho que é só do brasileiro. Vamos ver se essa lei pega. Né? Então, muitas vezes a pessoa não está fazendo nada quanto à reforma tributária, não está fazendo uma projeção sobre isso, porque ele está esperando ver se a lei pega. Que vai acontecer, né? Que vai acontecer, e ela está já publicada, já não tem o que fazer. Mas ele vai esperar para ver se ela pega. Então, assim, é uma frase do brasileiro. Assim. Deixa acontecer, lá na frente a gente vê, né? A gente vê. E uma outra é as pessoas extremamente ansiosas com essa virada, entendeu? Porque já estão sofrendo por antecedência. Eu acho que os 2 têm extremos que não faz muito sentido. Mas, de fato, é o quê? Não é uma reforma tributária, é uma reforma de custo, de lucro, de financeira. Então, assim, em todos os casos, para qualquer momento que você vai estar na cadeia, seja no varejo ou na indústria, vai mudar. E, de certa forma, vai mudar a sua precificação, vai mudar sua lucratividade. Então, quem não refletir o que está acontecendo, vai perder canecas. Ih, caramba. Não tem problema. Acabou de tocar o telefone aqui. É uma ligação ao vivo aí, você que está participando. Qual é a sua dor? Vamos atender o primeiro. Vamos atender o primeiro. Deixa aqui que eu já. Pode atender, velho. Tem um telefone desconhecido. Então, assim, a gente termina isso aqui também. Então. Fique em paz, Tatá. Então, o que acontece? O raciocínio. Vamos lá. Reforma tributária, eu estava falando. Então, recuperando esse raciocínio, cara, em qualquer dos fatores que o contribuinte está se colocando, ou eu estou fingindo que ela não vai acontecer, ou eu já estou desesperado que ela vai me complicar, fato é que o quê? No conceito técnico, precisa repassar no preço. Sim. E entender como a cadeia econômica desse vai se comportar. Mas, de fato, não repassar para quem que vai estar sobrando a conta? Sim. O empresário, concorda? Sim. Esse lado é uma questão muito... Que bom que você trouxe ela também aqui, porque assim, é um ponto de muita reflexão. Porque eu acho que todas as empresas, indústria, está todo mundo passando situações de processos de dores de crescimento, vamos dizer assim, né? Porque o país ele está vivendo
pontos como reforma tributária, né? Ao mesmo tempo estamos aí com questões de escala 5-2, estamos com questões de eleições, estamos com questões de Copa. Cara, olha... A NR1 mesmo, que é a questão a NR1 do psicossocial. Então, eu acredito, assim, que o planejamento, ele precisa ter. Quando você é adolescente, você tem, sim, alguns objetivos, alguns sonhos, por mais inatingível que seja, mas é um planejamento. Então, quando você já é mais maduro, você já tem alguns planejamentos mais reais, né? Assim, mais próximos, mais palpáveis ali. Então, com tudo isso que vai acontecer, já está acontecendo, já está sendo o futuro agora, né? Next now. Então, esse negócio quem não se mexeu está atrasado, mas tem um cara que está esperando ainda ver se pega. Eu acho que eu entendo a pergunta que você vê, porque tem um lado das pessoas que precisam, já estão ansiosas com isso, e tem um lado das pessoas que não estão nem aí com isso. Eu acho que assim, você precisa fazer uma análise muito bem feita do momento que a sua empresa está hoje, né? Você está se conectando com o seu consumidor, não está? Você está conseguindo se comunicar com ele ou não? Como está seu time de vendas, de líderes? Estão motivados, não estão? Estão engajados? Estão com autorresponsabilidade? Como que está isso, né? Perfeito. Para você primeiro organizar isso e para aí sim começar a ter um planejamento tributário de acordo. Adequado. Por quê? Perfeito. Porque senão é aquela velha frase, né? A gente começa a pôr a roça na frente dos bois. Perfeito. Então não adianta hoje, e também é o que eu falo, o mundo está aqui. Hoje tem pessoas estruturadas que podem ajudar, né, a você buscar essa informação, aprender. O processo ser menos doloroso, essa que é a verdade, né? Não, e foi muito legal a sua dica, cara, porque a gente fala que é uma reforma de gestão, é uma reforma financeira. Então, não é o cálculo do imposto. Sim. Então, se você realmente tiver processos bem definidos, tiver uma equipe bem organizada, funções bem definidas, bem treinada, bem madura ali, né? Você chega na viradinha do ano, lá no final do ano, cuidando só da reforma. É isso aí. O duro assim, é o acúmulo, né? Cara, cheguei sem caixa. Não consegui resolver tudo que tinha que ser resolvido. Cheguei com um turnover lá no alto e mais a reforma tributária, né? Então, eu acho que hoje esse ponto eu acho que vai ser o mais fácil de entender. É por isso que até o fim do ano vão ter pessoas que vão chegar mais esgotadas, mentalmente, fisicamente, financeiramente, e tem pessoas que vão chegar mais tranquilas. Né? Então eu acho que todo começo é uma renovação ali, ele tem que iniciar no começo. O começo hoje é o quê? É a sua cultura, a sua estrutura, seu time. Então, se isso não estiver sendo bem alinhado, vai tirar junto. Não adianta ficar pensando também num trilhão de coisas, né? Acho que viver um dia de cada vez, uma semana de cada vez. Então, a gente falou, a gente tem mais meio ano esse ano ainda, que a regra do jogo, né? O futebol não pode pegar na mão. Né? O basquete pode pegar na mão. Então, assim, o que acontece, cara? A regra do jogo ainda é 2026. Então, só que você olhar e começar a estudar essa regra de 2027... eu acho que assim, quando você senta para fazer planejamento, eu acho que quanto menos preocupação você tiver no momento com outras situações, melhor vai ser o seu planejamento. Perfeito. Porque a sua cabeça está focada só no futuro, no plano, como que você vai atingir lá. Agora, se você sentar para fazer um planejamento do futuro, mas o seu presente está um caos, você não vai conseguir fazer, cara. Então, resolve o presente primeiro, acerta os pontos, para aí sim ter um planejamento futuro com calma e tranquilidade, que vai dar muito mais certo, vai ser muito menos doloroso, né? Bom, e se tem algum problema, cara, hoje assim, é só jogar. A gente de IA, né, te ajuda. Conversando com a IA o dia inteiro. Com vários problemas, né? Não, e ajuda muito a refletir, a te alertar um ponto cego. Lógico que depois você valida com a sua equipe técnica, com o seu contador, com o seu comercial, com o seu fornecedor, com o seu advogado. Mas assim, então te dá um bom norte para que você chegue um pouco mais preparado para o momento. E assim, eu acredito que todo problema, toda dificuldade, todo planejamento, toda solução, ela sempre vai vir de um único lugar. Que é desse bate-papo, que é dessa conversa, dessa troca, de outras pessoas que já passaram por essas situações, né? Então, acho que é o objetivo principal de todos essa conversa, essa interação, é a gente disseminar mais isso para você que está assistindo também, né?
Não, foi ótimo, cara. Foi ótima essa sugestão. A gente vai começar a aplicar mais. Legal, e cara. entender e buscar como a gente faz essa interação ser mais efetiva, Legal. mais dinâmica, mais concreta. É uma gravação, mas a gente pode, de repente, aí até arriscar alguns ao vivo aí. Vamos pensar. Mas gostei de você ter topado esse desafio. Sempre, cara. Eu tinha certeza que você ia topar, ia tirar de letra aí. Eu acho que a gente está aí também para ajudar a provocar os amigos né, Lógico. Achar vários caminhos. Existem muitos caminhos, né, sim, cara? Assim, sim. E essa provocação que é o legal de fazer todo mundo ir na mesma direção, né? Esses insights que a gente traz aí para todo mundo também. Sim. E a intenção do podcast sempre foi esse bate-papo genuíno, assim, de troca. Legal. E eu acho que quanto mais troca é difícil, a gente está trocando aqui. Sim. Mas trocar aqui, né, com as câmeras também é muito bacana. Bacana. E é isso aí, ó, pode contar. Deixa eu pegar um pedacinho aqui, cara, que tá dando bem certo também, aí a gente faz um bate-bola. Bate-bola, vamos lá, pô. Pode? Estamos na Copa do Mundo aí, já entrando. Não fomos convocados, né? Ancelotti. Pô, você tava no 50 ou não? 50, então não vai. Também não. Vamos lá. Pedro, crescimento rápido ou operação estruturada? Operação estruturada, sem dúvida nenhuma, na minha visão é essa. Melhor a longo prazo, né? Mas assim, não posso falar que teve um período que fui crescendo tudo desorganizado e assim, o retrabalho é maior, né? Aprendi na dor também alguns pontos, é isso aí. Resultado ou cultura? Quando eu era mais novo, eu era muito focado em resultado. E hoje eu vejo que eu já devia ter tido focado mais em cultura, o time, antes. Eu ia sofrer muito menos também. E eu acho que cultura, né, pensando na geração que a gente está, no modelo de negócios, na sociedade que a gente está, a cultura vai te gerar resultado. Sim, a cultura ela se atualiza também, né? Então às vezes e até a gente fica enraizado em algumas culturas, algumas coisas que a gente teve no passado e o mundo vai mudando, o mundo ao nosso redor vai mudando. Exatamente. Equipe forte ou processo forte? Cara, processo forte é o que vai ajudar a equipe a ser mais forte, né? Pô, você tá botando só pergunta também aqui, cara, assim... a culpa não é minha, viu, Júlia? É muito boa essa pergunta. Porque é o seguinte, é engraçado que o que eu respondo hoje, se fosse há 10 anos atrás, era totalmente o contrário. Olha como a maturidade do empresarial. O que foi lá, isso, a maturidade, é o olhar em volta aí. E eu acho que, assim, realmente o processo forte, ele é necessário para que você tenha pessoas fortes. Sim, né? sim. É que os negócios não são feitos sem pessoas. Então, a nossa essência é pessoa. Por isso empreender, gente. Empreender tem que gostar de gente mesmo, senão... Você não esquece, esquece. Não esquece, exatamente. Gestão próxima ou autonomia? Cara, olha como... É a mesma coisa. 5, 7, 8 anos atrás era gestão próxima. Hoje, dar autonomia e dar responsabilidade é um caminho, assim, sem precedentes. Principalmente... Muito necessário. É o caminho que precisa acontecer para muitas empresas. Legal. Experiência do cliente ou preço? Experiência do cliente total, né? Total, lojas imersivas surgindo. Pô, essa ficou fácil, pô. Acredito que ficou fácil, sim. É o caminho. Já tomei Heineken gelada na loja do. É isso aí, tá vendo? Agora fazer uma pra você também, né? Jogar um bate-bola pra você também, né? Podcast mais fixado ou um podcast mais interativo, comunicativo? Boa. Como que tá a sua visão aí hoje? Cara, mais interativo sempre. É isso aí, né? Interagir. É difícil demais. A gente sabe que tem que ter um roteiro. É importante o roteiro. Sim, pra pessoa seguir ali, né? Mas a minha cara... E o nosso foi tudo sem roteiro aqui, cara. O negócio é no... Não, ele tá aqui, tá? Uhum. Mas ele fica aqui por segurança. Porque às vezes... Entendeu? Mas a gente sempre parte pro dinâmico. Sim, dinâmico é isso aí, cara. É a liderança... É o momento, né, cara? Eu acho que é o que você falou. A gente falou muito aqui de ouvir o cliente.
Isso aí, escuta, né? Conversa. O dinâmico vai ser mais... E é isso aí, gente. Vocês que escutaram aí esse bate-papo todo aí, comenta aí com a gente, canal de escuta aberto aqui. Exatamente. Né? Pra gente trazer mais temas aí futuros pra galera do varejo aí e muito mais, beleza? Isso. Fabião, massa demais, obrigado, cara. Viu, prazer, cara? sempre muito bom pra você estar aqui com vocês aí também. Equipe toda aí. É isso aí. Tamo junto. Valeu, galera. Pode contar, pessoal. Até a próxima. Valeu, até mais.